Cheguei acelerado com mais um episódio da LunoCast, dessa vez com um convidado especial, Felipe Machado, gerente comercial do Banco Pan. Felipe, seja bem-vindo. Antes de que você traga uma palavra, eu gostaria de te agradecer. Como proprietário da loja do ramo automotivo, eu sou muito grato a essa parceria do Banco Pan com a loja de veículos. Para a gente é uma grande contribuição mútua e é muito prazer te receber aqui para a gente trazer esse bate-papo, trazer informação para as pessoas, como funciona o mecanismo do banco, o relacionamento entre cliente e banco e essa parceria que é sucesso já desde o início. Seja bem-vindo. Ô Bruno, obrigado. Queria agradecer a tua audiência, né? Queria agradecer o teu convite. A gente fica muito feliz com iniciativas como a sua. Eu acho que são iniciativas como essa que vêm para profissionalizar o mercado, vêm para trazer uma comunicação clara, objetiva de tudo que o mercado precisa para poder crescer. Tá? Eu que agradeço, sou muito honrado pelo seu convite. Né? Banco Pan, a Mobialto, a Tio Seguros, toda a organização voltada para o financiamento de veículos do grupo BTG, da qual o Banco Pan participa. É um serviço completo aí que contribui muito para o funcionamento das lojas, né, e toda essa parceria. Então, antes da gente começar, fala um pouco de quem é o Felipe, de onde você veio, né, como é que começou a tua trajetória, esse entendimento sobre o mercado, onde tudo começou aí pra gente, Felipe. Pô, legal. Eu sou Felipe Machado, né? Como a gente teve bater um papo antes aqui, eu sou do Meia, no Rio de Janeiro. Meia. Né? Filho do Carlos José e da Marisa. Hoje casado com a Renata, pai de 2 filhos, né, de um casal, o Theo e a Sofia, né, e já trabalho no mercado de financiamento de veículos há aproximadamente 25 anos. Comecei nesse mercado porque trabalhava numa pequena imobiliária familiar, mas sempre buscando novos objetivos. E vi um anúncio de jornal, né? Anúncio no jornal físico, né? Antigamente tudo vinha através de jornal, tudo né? Era Tanto jornal. Anúncio de automóvel, emprego, Isso até aí. namoro. E aquele incômodo, né, de querer novos caminhos, novas possibilidades. Vi um anúncio de uma financeira para começar no mercado financeiro, que você precisava conhecer de documentação de imóveis. Eu trabalhava já há 6 anos na imobiliária do meu pai. E ter perfil comercial, ter um carro, e aí eu me inscrevi, fui aprovado e comecei a trabalhar na Creditec, que era uma financeira pequena, local, lá no Rio de Janeiro, e de então migrei ao longo desse período para o ramo, para a área de financiamento de veículos, e desde então não saí mais. Já tive passagens pelo Safra, pelo Unibanco, pela BV Financeira, e agora estou há 11 anos, quase completando 12 no Banco Pan. Como é que foi essa migração ali de trabalhar num negócio familiar, né? E dentro do conhecimento provavelmente absorvido junto com seu pai, ele incentivou, ele apoiou essa sua transição para um mercado externo aí, com que ele já tinha participado de conhecimento. Foi legal esse incentivo, né? Essa parceria, ou como é que foi isso aí? Eu sempre tive incentivo para trabalhar. Né? Eu sempre tive incentivo para buscar o meu espaço e as minhas oportunidades. Confesso para você que se você fizesse essa pergunta para o meu pai lá atrás, ele ficou um pouco triste, porque eu acho que o grande objetivo dele era eu estar seguindo e ampliando o negócio dele. Então a gente nunca vai saber o que foi o resultado, o que foi melhor ou o que não foi. Mas eu queria buscar novas oportunidades, eu queria trabalhar em grandes corporações. Eu acho que trabalhar numa grande empresa você aprende, você evolui, você cresce profissional e pessoalmente, né? Aprende processos, aprende uma cultura diferente do que trabalhar numa pequena empresa familiar. Eu acho que se eu fizesse esse ciclo e de repente voltasse a trabalhar com meu pai depois dessa experiência, num ciclo de uma grande empresa, eu acho que eu traria conhecimentos e conseguiria aplicar na empresa do meu pai nesse período. Mas acabei crescendo, os objetivos foram sendo distintos. Meu pai logo depois aposentou e vendeu a empresa, e aí eu trilhei a carreira no mercado financeiro, e sou muito feliz e muito grato por todas as oportunidades e principalmente pelos relacionamentos que eu venho fazendo ao longo desse período, porque ser comercial no mercado financeiro, você acaba
conhecendo algumas realidades, você acaba conhecendo pessoas, você acaba conhecendo histórias muito interessantes. E isso me faz muito feliz, porque eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Isso é muito bom. Eu acredito que hoje ele vendo também esse resultado, ele sente orgulho, cara. Esse aí é meu filho, pai, super cara, família, trabalhador. Então isso faz parte, sim, né? Mas essa separação aí, ele é mais assim, não é uma tristeza, mas às vezes é o fato de, cara, meu filho não vai estar perto de mim, então acaba não sabendo expressar e fala assim, não seria legal ele sair. Mas dá para ver que ao longo do tempo você foi desenvolvendo profissionalmente e alcançou caminhos aí super bacana. Deixa eu só dar um complemento. Eu não tenho a menor dúvida de ter começado a minha vida profissional trabalhando numa empresa familiar. Isso trouxe um sentimento de dono, né? E eu sempre busquei ter esse sentimento de dono pelas empresas que eu trabalhei. Então, quando você tem uma visão de dono, uma visão de você está trabalhando... Você tem cuidado, né, com os detalhes. Você tem um cuidado com os detalhes, você se dedica como se o negócio fosse seu. E esse sentimento eu sempre tive trabalhando, graças a Deus. Eu acredito nisso. São valores que contribuem muito para a empresa e te levam a lugares que talvez você nem imagine onde chegar. Isso é notório quando algum gestor de uma empresa vê pessoas com esse caráter e com essa dedicação. Certamente eles incentivam que as pessoas continuem dentro da empresa e cresçam e façam parte dela como família de verdade. Ali você teve uma transição de um segmento, né, por mais que seja documentação, mas foi para o segmento bancário que tinha a mesma linha, né? E ali você obviamente passou por alguns processos, adquiriu experiência, e a transição do mundo imobiliário, na verdade, foi direto para o ramo automotivo? Não, entrei no crédito imobiliário. Depois como é que foi isso? Migrei para o crédito de financiamento. De financiamento verdade, de automóveis ou geral? De automóvel. Era para trabalhar com crédito imobiliário, financiamento imobiliário, implementar a questão de hipotecas, né? E visitar imobiliárias. O mesmo trabalho que hoje um operador faz visitando lojas de carro, eu fazia visitando construtoras e imobiliárias, né? Era um produto experimental, né? E depois de um certo tempo o produto não conseguiu ganhar escala, né? E aí o banco resolveu descontinuar. Mas independente do produto ganhar escala ou não ganhar escala, você sempre procurar fazer o melhor, é o que me resultou da empresa me alocar em outro segmento. E graças a Deus eu entrei no segmento imobiliário, no segmento de automóvel, um segmento que estava em plena expansão, e já se vão 25 anos. Antes da gente passar ali para o segmento de automóveis, a visão é a mesma? Por exemplo, ali você tinha uma empresa de crédito imobiliário que ela precisa, né, fornecer recursos para movimentar todo um mercado, né, e a visão ela se equipara ao ramo automotivo? É o mesmo planejamento? Ou existe uma diferença muito grande de um ramo para o outro? O papel do banco, nesse caso, é o mesmo. Fomentar, né, o comércio. Né, fomentar a venda de imóvel, fomentar a construção de imóveis. Do mesmo jeito, em automóvel, você fomenta a compra e venda de carro, você fomenta a fabricação de carro, porque tem o financiamento. Na verdade, o papel do banco de fomentar o mercado é o que impulsiona a economia. Então, assim, é muito parecido. Não tem muita mudança. É claro que você tem algumas características diferentes de prazo, você tem uma característica até por valores, né? De valores e principalmente da formalização da garantia, né? Quando você está falando de um financiamento imobiliário, você está falando de uma hipoteca ou de uma alienação que precisa ter uma escritura, precisa ter um RGI, e quando você vem para o ramo de veículos, essa alienação da garantia através de um outro órgão, que é o Detran. Como a gente hoje vai abordar vários assuntos, eu só estou pontuando, né? Claro que a sua experiência hoje é totalmente voltada para o ramo automotivo, mas para a gente tratar conceitos, né? Hoje o banco, ele, se eu não me engano, tem algumas linhas de crédito que é voltado para agronegócios, que é que movimenta um recurso financeiro muito alto, imóvel, automóveis, motocicletas, né? Seriam essas linhas principais, né? Hoje, crédito pessoal. E crédito pessoal e fomentar o mercado corporativo, né? Linhas de crédito corporativo. Mas hoje o PAN é um banco voltado essencialmente para varejo, né? Hoje nós atuamos no crédito consignado, atuamos no financiamento imobiliário, né? Cartão de crédito, e nós somos um banco digital, né? Voltado... Completamente 100% digital? 100% digital. Voltado
basicamente para pessoa física. Essas outras linhas de fomento, de financiamento imobiliário, fomento para empresas, agronegócio, o Banco Pan, ele, no momento, não opera. Eu acredito, então, que o Banco Pan adotou uma medida muito pessoal com o público final mesmo ali, né? Então, acho que isso é interessante. Porque, assim, você precisa ter escala, né? Para o negócio ser viável, o nosso CEO, que é o Cadu, ele sempre fala que os negócios precisam ter escala, ser escaláveis para poder, no final, gerar o resultado. E a gente concentrou o PAN nesses segmentos, que são segmentos onde a gente consegue ter uma escala muito grande. Uma escala de administração e um controle, né, maior da situação. Isso, né? E aí, que período foi que você entrou? Já foi para o Banco Pan direto, não é isso? Não, eu passei... Só foi para o mesmo sistema? Eu comecei na Creditec, que é uma financeira pequena. E aí já vai revelar um pouquinho a minha idade, né? E aí em 98 eu fui para o Banco Safra, fiquei até 2002 como operador, e em 2002 eu tive uma grande oportunidade de virar gestor indo para o Unibanco, né? Que logo seguiu, e em 2007 eu fiz uma mudança para a BV Financeira, onde eu fiquei até 2011, final de 2011, e no final de 2012 e no início de 2013 eu iniciei no PAN, já como gestor também. Bacana. O Banco Pan, né, se chegou através de uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Luiz. Qual é o sobrenome dele? O sobrenome dele é Luiz Carlos Cunha. Né? Eu tenho informações, assim, desde quando entrei no ramo automotivo, que a importância dele dentro do Banco Pan para desburocratizar, né, o processo de financiamento, ela teve um resultado excelente de construção, até mesmo do Banco Pan, né? E você fez parte disso porque ele já te conhecia de outra época e queria que você fizesse parte. Não, você tá falando do Wilson. Do Wilson Diniz. Tá. Pensei que você tá falando do Luiz Carlos, que não, o Luiz era operador, né, no Rio. Já atendia lá no Rio e hoje ele tá Não, tô falando do Wilson, cara. O Wilson, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, eu não lembro, que faz um tempo já, mas eu lembro da história que me marcou muito, porque eu lembro de estar como funcionário de uma loja e era uma burocracia para a pessoa conseguir uma linha de crédito. E assim, quando ele entrou no Banco Pan, ele fez um processo de desburocratizar todo esse sistema, onde para fazer uma análise era só necessário enviar um CPF, a data de nascimento e telefone. Então a pessoa com essa informação já sabia se tinha uma linha de crédito disponível para ela. Hoje essa é a nossa realidade, né? Talvez eu possa dizer que é a melhor empresa para análise de crédito do mercado. Eu acho que é a melhor jornada, né? Hoje nós temos uma jornada muito amigável, né? Onde o cliente só digita, o lojista só digita o CPF, a placa do carro e o telefone celular do cliente, né? E em 2-3 segundos a gente já consegue dar a resposta do crédito, qual o valor da prestação, e consegue dar todas as opções em todos os prazos de qual é a melhor opção para o cliente. Só que não era assim, não foi assim. A indústria não trabalhava com toda essa tecnologia e ao longo do tempo houve uma evolução. E graças a muito trabalho, o PAN conseguiu tornar-se hoje da pior jornada para a melhor jornada hoje em dia. Quando esse trabalho começou, capitaneado pelo Wilson, que você conheceu, foi no Altos Encontros. Altos Encontros. A gente começou a fazer um trabalho em cima disso. Eram 117 campos que o lojista precisava preencher para a ficha e para análise. E essa análise ela não era em 2-3 segundos. Essa análise demorava às vezes 4, 5 ou virava de dia, só no dia seguinte você tinha essa resposta. Né? E com muito trabalho, muita tecnologia, um trabalho de organização de dados, um trabalho da equipe de TI fenomenal, a gente conseguiu, após todo esse período, ter uma jornada que nesses 3 informações, em 2-3 segundos, a gente consegue definir crédito. Deve ser uma honra ter participado disso aí junto com o Wilson ali nesse momento. Foi muito trabalhoso, não foi de uma hora para outra. Primeiro a gente diminuiu de 117, aí teve uma época que eram 70 campos, de 70 campos a gente passou para 23 campos, ficou muito tempo com 23 campos e agora são 3 campos que a gente já consegue buscar todas essas informações do CPF que a gente conseguiu com toda a nossa base de dados, definir perfis de cliente,
perfis de inadimplência, perfis de precificação, para poder definir o crédito, o preço, o quanto aquele cliente vai poder ter de financiamento naquele veículo. Isso afeta diretamente no resultado individual de cada cliente, né? Tudo é responsabilidade única e exclusiva de como você conduz a sua vida financeira, para saber qual linha de crédito você tem, qual o valor liberado de crédito. Isso é importante hoje. O Banco Pan, hoje, ele atua a nível nacional ou internacional? A nível nacional. A nível nacional apenas, nacional. Né? Nós fazemos parte do Grupo BTG. O Grupo BTG, sim, tem uma operação internacional, né, com escritórios no mundo inteiro, mas o Pan, nós atuamos no território nacional, voltado para financiamento de veículos, voltado para cartão de crédito, crédito consignado e banco digital. Hoje, se uma pessoa quisesse abrir uma conta no PAN, o que era necessário fazer? Fala aí, já ela entra ou no site ou baixa o aplicativo do Banco Pan, né? Eu sei porque eu fiz isso recentemente com meu filho. Eu abri uma conta para ele digital. Qual a idade dele? 18 anos. Eu abri uma conta digital para ele. E super simples. Ele pega o RG, né? Você tira a foto do RG, você faz uma selfie, preenche todos os dados, em poucos minutos a conta está aberta. E ali ele já possivelmente, dependendo do seu relacionamento, ele já te dá até a linha de crédito ali mesmo, né? De cartão, alguma coisa do tipo, dependendo do seu perfil. Do score, do perfil do cliente, você já consegue buscar essas informações e aí já precificar, já medir o risco desse cliente para poder conceder uma linha para ele ali imediatamente. Bacana. Hoje sua área é exclusivamente para automotiva, né? Qual é a região que hoje você atende como gerente comercial? Isso. Hoje eu atuo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Exclusivamente financiamento de veículos. Você consegue mapear a quantidade de lojistas? É só lojistas, né? Isso. Hoje no Rio de Janeiro nós temos quase 900 lojistas cadastrados no PAN, né? E mandando negócios que a gente chama de lojistas ativos. São lojistas que mandam pelo menos um negócio por mês para o PAN. 900 lojistas cadastrados no Rio de Janeiro. É fácil esse cadastramento para quem é um lojista que está acompanhando aí nossa... Hoje o lojista ele não é um cadastramento, né? Ele se torna um correspondente bancário do PAN. Tem toda uma análise que precisa ser feita de compliance, uma análise de crédito, uma análise de estoque e histórico desse lojista. Mas é super simples, não é muito burocrático não. E o processo é todo online. Toda a assinatura dos contratos, tal, o PAN hoje não utiliza papel. Todo o processo, até o contrato de correspondente, né, o contrato de parceria, ele é todo online. Hoje um lojista que tem interesse também, assim como a abertura de contas, tem interesse em participar ou enviar os seus dados de correspondente bancário para estar trabalhando com o PAN, o que seria necessário de fazer hoje? Assim, ou ele pode acessar o nosso site, existe Fale Conosco e colocar os dados lá, que um operador comercial irá procurar em qualquer lugar do território nacional, né? Ou se ele tiver contato, entrar em contato com um operador comercial na sua região, né? Ou me liga, posso dar meu telefone? Pode, fica à vontade. DDD é 21 97209 7736. Olha. E aí eu encaminharei para onde quem for o responsável pelo atendimento. Então, vou deixar um recadinho para você. Você, lojista do Rio de Janeiro, não conhece o PAN, que é um parceiro excepcional, eu digo por conta própria, que eu uso, né, e trabalho junto com o PAN, né? Deixa eu ter o número de novo aí pro pessoal aí, que eles vão te ligar. E não só do Rio de Janeiro, qualquer território nacional, se você não conhecer o gerente PAN, o operador PAN local, me ligue que eu encaminharei. O DDD é 21 97209 7736. PAN escalando aí para primeiro banco de financiamento automotivo. Né? É nosso sonho. Nossa, isso aí. Então vamos lá. Com relação à questão de lojistas, né? O PAN ele tem uma característica de se aproximar e de criar ali dentro da sua plataforma ferramentas que auxiliam o lojista, né? E também ajudam a cooperar com a questão de informações automotivos para cliente final
e de clientes para a própria logística. Ele faz esse intercâmbio através de qual a ferramenta que hoje o PAN tem? Hoje o PAN adquiriu 3 anos atrás a Mobiauto. A Mobiauto era uma startup que foi fundada por um grande empreendedor chamado Sancler, junto com o Guilherme, seu sócio. Eles eram executivos do mercado financeiro e do mercado de tecnologia e vislumbraram uma oportunidade, uma oportunidade de negócio e montaram uma startup chamada Mobiauto, que inicialmente essa startup era uma plataforma de anúncios, de classificado apenas online, anúncios, né? Classificado online, mas eles viram uma grande oportunidade de ser uma empresa de tecnologia para o setor automotivo. Tudo que o setor automotivo demandar de tecnologia, a Mobiauto tem o objetivo de poder suprir. E eles montaram, se eu não me engano, acho que há 5 anos atrás, depois de 2 anos de funcionamento, o PAN adquiriu parte, quase totalmente o controle, mas o Sancler e o Guilherme ficaram na operação e tocam a operação com maestria. E hoje a Mob é um dos principais portais de anúncios no mercado automotivo. Hoje eles possuem outras ferramentas, CRM, gestor de lead, integrador de estoque. A gente tem a inteligência artificial sendo utilizada no boot do WhatsApp, dando opções. A inteligência artificial é fenomenal. Ela dá opções para o vendedor ter diálogo com o cliente quando ele está respondendo o lead. Então, às vezes, o cliente pergunta sobre um carro específico. É muito interessante que no sistema da Mobiauto, o cliente faz aquela pergunta e a inteligência artificial já dá uma sugestão de 3 respostas com dados técnicos especificamente daquele veículo. Então, isso aí. Tem muita conteúdo para poder proporcionar ao vendedor a esse diálogo com o cliente, para poder gerar uma confiança e esse cliente vir na loja fechar a operação. Isso é bom, que minimiza o erro do vendedor que está meio distraído ali, às vezes não tem o que responder naquele momento. Exatamente. Então o banco vai lá. Para quem não conhece, o Mobiauto é uma ferramenta ligada junto ao PAN, que pertence ao Banco PAN, mas a finalidade dela é não só administrativa, como também de compartilhamento de informação. Você pode estar utilizando a plataforma para publicar os seus veículos em estoque e ela contém integração com outras plataformas de anúncios. Então torna mais fácil, porque você recebe todos esse atendimento em um único lugar. Não só isso, mas como emissão de nota fiscal, como você mencionou, isso. E o CRM, que eu acho incrível. Para mim, o CRM da Mobiauto, ele é o mais operacional possível, que ele funciona através de Kanban. Kanban são colunas que você pode selecionar em que etapa o seu cliente está. Eu tenho uma informação que o cliente leva de 1 a 6 meses para comprar um veículo, né? Também quando chega naquele 6º mês ele compra imediatamente. Cara, eu lembro, só uma observação aqui. Eu sou apaixonado por carro desde novo, né? E meu pai sempre assim, você tem carro, você tem que ter habilitação, né? E aí tudo, beleza. E aí eu completei 18 anos, fui tirar a habilitação. E aí eu não tinha recurso para comprar. Quando eu tirei a habilitação na mão, agora eu vou dirigir. Cadê o carro? Que eu não tinha dinheiro para comprar o carro. E aí eu falei assim, caramba, e agora? Eu tenho que saber. Aí eu vou... Por que eu tenho essa informação também? Por conta dessa história da minha vida. Eu falei assim, agora como eu tenho a CNH, mas eu não tenho carro. Então quanto tempo eu preciso juntar dinheiro para comprar meu primeiro carro? E aí você vai pesquisando o modelo que você tem, você mais te agrada ali, até chegar o momento de você comprar. Então o Kanban do Mobiauto, ele pode te colocar ali, às vezes o cliente você está pesquisando para saber qual modelo vai atender melhor ele, qual recurso necessário que ele precisa encontrar, quanto tempo ele vai levar. Então nem sempre é aquele momento, mas você pode, ele te facilita você identificar em que estágio esse cliente está. Então você não vai perder aquela negociação. E isso é algo que eu acho incrível dentro do Mobiauto. É uma ferramenta que eu acredito que todos os lojistas deveriam ter, né? Tem gente que não leva a sério essa questão da integração de informação, mas pode ter certeza que o Mobiauto, muitas das vezes, ele traz clientes já com fichas pré-aprovadas e cliente com um modelo específico que está dentro da sua loja. Então torna a sua venda mais fácil. Ou seja,
você atende aquele cliente ali e finaliza uma venda. Pronto, bingo, tudo perfeito. Bruno, a gente vive a era da informação, né? A era dos dados. E organizar esses dados, transformá-los em informações e fazer com que esse dado gere inteligência para você tomar atitude é fundamental. Hoje, quem tem só os dados e não transforma esse dado numa informação útil para ser tomada uma decisão correta, assertiva, ele só tem os dados, né? E você só fica colecionando dados. E eu acho que a Mobiauto traz isso. Ela traz muito, independente do tamanho da loja de carro. Seja um grupo de concessionárias enorme, como a gente tem grandes grupos utilizando a ferramenta Mobiauto, ou seja, uma loja de administração familiar, né, vendendo 10, 15 carros por mês, também pode se utilizar disso até para tornar o controle dessas vendas um controle mais fácil, um controle desse cliente que às vezes chega no lead e, como você falou, às vezes não compra naquele primeiro momento, mas vai comprar depois. Você ter essas informações organizadas para poder estar sempre dialogando com esse cliente é fundamental para o teu negócio. Porque se gasta muita grana para trazer o lead, né? E às vezes o cliente já está dentro de casa e você não consegue administrar esse cliente corretamente para transformar numa venda, né? Porque você não tem as ferramentas corretas, porque você não tem o controle disso na mão do gestor da loja ou da concessionária. E essas ferramentas que a Mobiauto traz, ela possibilita você ter o controle e acompanhamento desse lead do momento que ele entrou até ele fechar a venda, né? É interessante a gente comentar isso, porque o PAN, a particularidade dele é ter um cliente com qualidade que possa trazer estrutura não só para o lojista, como para o próprio banco, né? Para reduzir o número de inadimplentes. Então, o Mobiauto, você está falando, até eu estou tomando a frente de falar, porque fiquei feliz porque você é o usuário. Eu sou usuário, eu falo assim, então eu pratico isso aí no dia, então eu tô falando aqui porque é o que traz muita satisfação de quando eu uso. E aí, claro que você tem muito mais conteúdo a acrescentar. Espero que eu não esteja aqui passando até a sua frente. Bruno, o conteúdo é seu, é você que está usando no dia a dia. Exatamente. Você tem muito mais propriedade para falar da ferramenta do que eu. Porque você está usando ali a ferramenta todo dia, você vê como a ferramenta ela pode ser útil para o seu negócio. Então, o seu depoimento foi... E tem uma coisa também, o que eu estou falando é de fato que eu observo na prática ali. E uma informação que eu poderia até passar aqui para o pessoal é o seguinte: tem algumas plataformas que trazem a lead de qualquer forma. O Mobiauto, a maioria dos leads é já cliente decidido a comprar. Antes que eu receba esse cliente, ele já faz um mapeamento para saber se o cliente está negativado ou não. Ele não faz eu gastar energia para saber qual é a real situação daquele cliente. Foi sensacional você tocar nesse ponto, que a gente tem um negócio no site chamado validador de telefone e validador de e-mail. Então, quando o cliente está fazendo a consulta das ofertas, a Mobiauto, antes de te enviar o lead, ela pede para o cliente digitar o telefone e digitar o e-mail. E a gente tem um checador, não se aquele telefone pertence ou é do Bruno ou é do Felipe, mas se aquele telefone existe no mercado de telefonia e se aquele e-mail existe dentro da internet. Se ele por acaso digitar um telefone fake 9999, o sistema dá uma mensagem para ele: por favor, digitar o telefone correto. E o cliente que realmente quer comprar, ele, errei aqui, vou digitar o correto. Porque às vezes a gente sabe que tem clientes que ficam na internet pesquisando, namorando, mas não está interessado em naquele momento. Então, esse cliente, na Mobiauto, ele acaba não chegando para você, porque ele não está realmente interessado. Vai chegar para você o cara que realmente está interessado. Então, é legal, a gente recebe vários depoimentos que o lead da plataforma tal eu não consigo falar, o lead da plataforma tal, às vezes é de um estado muito distante do meu estado, mas que o da Mobiauto eu consigo falar. E aí que a venda começa a ser trabalhada. A missão da Mobiauto, nesse caso, como classificado, é trazer o lead que você consiga falar. Qualificado. Agora, o trabalho do lead
aí é uma questão interna da loja e que a Mobiauto também tenta auxiliar com essas outras ferramentas de gestor de lead, de acompanhamento, que você muito bem falou. Eu vejo que o Banco Pan poderia muito bem ficar naquela posição dele ali, manda para mim os dados, eu vejo se eu libero ou não libero para você. Mas um dos objetivos disso também, eu acredito que seja a qualidade, né? Qual é o impacto, né, que o Banco Pan sofre com clientes que não mantêm ali o seu financiamento em dia? O que você poderia trazer para a gente de mensagem, de informação ou direção, até mesmo para o cliente? Que eu até entendo que muitas das pessoas, às vezes, não pagam uma parcela porque teve algum previsto financeiro, mas existem pessoas que, infelizmente, a gente também entende, que usam esse crédito para se beneficiar e não querem saber de pagar. E isso acredito que acaba afetando outras pessoas também. O que você poderia trazer de mensagem pessoal ou do próprio Banco Pan sobre esse assunto, né, de responsabilidade com crédito? Eu acredito que seria essa palavra. Isso é super importante, né? Porque senão a gente vive picos de crédito no país, como a gente já teve um histórico ao longo dos últimos 15, 20 anos. Um momento que o mercado financeiro está concedendo muito crédito, aí a inadimplência aumenta, aí cai. E a indústria automobilística é muito sensível a crédito. É uma indústria que, se tem crédito, ela consegue crescer. Se não tem crédito, ela não consegue crescer. Diferente de 20 anos atrás, quando basicamente o mercado financeiro utilizava a situação atual do cliente para definir crédito, hoje, com várias ferramentas, né, de tecnologia, você não olha só a foto do cliente no momento da compra. Né? Você olha praticamente o histórico dele. Você olha o filme da vida desse cliente. Né? Então a gente vê muito hoje, falando assim, o meu score, eu não consigo aprovar por isso. Né? Quer dizer, a decisão de crédito, ele é um conjunto entre o score, né, entre a capacidade de pagamento do cliente naquele momento e o comportamento do cliente ao longo do tempo. Né? Para evitar erros de crédito e solavancos na economia, é super importante uma concessão de crédito responsável. E uma informação que eu tenho observado, eu não sei se, como você citou bem, você não olha a foto ali, mas até mesmo o atraso hoje, ele acaba, o banco, eu não sei se ele tem esse filtro muito fino ao ponto de identificar que foi só um atraso, às vezes por conta de um feriado, por conta de uma queda de energia, de sistema ou de internet, ele identifica um atraso como um apontamento para aquele cliente, né? Assim, atraso de data de pagamento. Isso é uma coisa que é real hoje? Para as pessoas se atentarem a pagar os prazos na data certa ali, isso acontece? Assim, se cai num feriado, você consegue pagar no dia seguinte. No dia útil seguinte. Isso eu acho que impacta muito pouco na questão da geração do score e da tem eu falo porque eu já ouvi um termo sobre isso, inconsistência, não lembro exatamente agora, mas é a pessoa que paga sempre em atraso. Descasado, né? Descasado, Você descasa por exemplo, teve um histórico, o recebimento do salário e do rendimento dele com a data de pagamento. A data de pagamento. Isso pode acontecer. A gente tem quando isso impacta, o cliente pode entrar em contato com a central e a central redimensiona a data de vencimento dele. Obviamente, se tiver aumento de carência, acaba tendo um reajuste na parcela, mas isso pode ser feito, isso não impacta. Não impacta não, né? Não impacta tanto. Não, bacana. E além do ramo automotivo que a gente estava falando, o Banco Pan também atua hoje no ramo de motocicletas, né? Que tem um investimento aí considerável com relação à produção de motos no ramo atual. Quais são os números de venda comparado a moto e carro ali? O que a gente tem de diferença? Por falar de motocicleta, eu lembrei de um... A Mauri, por favor, tá aqui. A Mauri aí, operador do Banco Pan, dá um alô pra galera aí, Mauri. Manda um recado aí, fala, vamos vender, galera, meta, vamos bater meta, vamos. Falando no mercado de moto, a gente fez um evento com esse grande parceiro nosso, que é a Fanbike, é um concessionário Yamaha lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, na Barra da Fanbike Jacarepaguá. Quer fazer um jabá do Fanbike? Mandar um pessoal? Pode fazer, dá um abraço lá pro Odair Júnior, que é o proprietário da Fanbike, e a Mara, que é a diretora. Nosso grande parceiro, e eu trouxe aí esse brinde que a gente fez lá em parceria com eles. Já vou até usar. Fanbike Motos, Yamaha e Banco Pan, parceria. Isso aí, parceria total. Quer fazer uma? Mostrar pra galera. Então, pessoal, Fanbike, Motos, Yamaha e Banco Pan.
Obrigado. É que você falou do mercado de moto, que é um mercado hoje. Eu vou te trazer um dado. Uma em cada 3 motos financiadas no país, elas são financiadas pelo Banco Pan. Uma a cada 3 motos, seria correspondente a 33% do mercado. O Pan é líder de financiamento de moto no Brasil. Líder disparado. Tá? Tanto no mercado de 0 km quanto no mercado de usado. É um mercado que está em franca expansão. A gente tem um dado, o último dado que eu tenho atualizado, se eu não me engano, é de maio, de maio desse ano. Em um ano, a quantidade de gravames de moto, ou seja, de financiamento de moto, cresceu 48%. 48%. Então é um segmento que está voando e crescendo muito. Hoje, qual outro número que a gente teria para comparar para as pessoas terem noção de quanto valor a gente está falando? Mercado automotivo, o mercado de veículos, ele vem crescendo de 8% a 9% 8% por ano. Quantidade de gravames, quantidade de financiamento, né? A gente tem outras possibilidades de Isso está relacionado diretamente a quê, Felipe? Desculpa te cortar. Tem algumas coisas que estão que o nosso planejamento, que a nossa área de inteligência nos passa a respeito do mercado de moto no Brasil. Primeiro é uma visão global, né? Países onde tem a renda per capita mais baixa, né? Centros com grandes centros populacionais com deficiência de transporte público, né? A tendência é nesses mercados o mercado de moto disparar. E não para, né? Tá em 41. Porque as pessoas têm dificuldade no transporte público, né? E elas procuram um meio de locomoção rápido, ágil e mais barato, né? Acho que o preço do combustível ter crescido influencia também. Influencia demais e, especificamente, pós-pandemia, algumas pessoas estão utilizando a moto como instrumento de trabalho. Eu costumo dizer que o motoboy que faz entrega hoje, diferente do motoboy de 6, 7 anos atrás, ele não precisa conhecer o dono da pizzaria nem o dono do restaurante japonês. Ficou bem mais fácil. Ficou muito mais fácil para ele arrumar serviço. Então hoje ele se cadastra num aplicativo. Do aplicativo ele consegue fazer diversas entregas de diversos produtos, seja ele alimentício ou não. Você tem hoje o fenômeno do Zé Delivery, né? Que é bebida, né? Que é bebida para... Eu acho que é oportunidade. Né? E é instantâneo, né? Você comprou uma moto... Você tem o Rappi hoje que faz compra de supermercado, né? Você tem diversos outros... Log, que é documentos, né? Você tem o próprio Uber. No Uber você consegue ter o Uber Moto, você tem o Uber Flash. No outro dia eu estava na casa do meu pai e queria pegar tinha esquecido um documento da minha casa, minha esposa pediu um Uber Flash, em 30 minutos o documento estava lá, sem eu precisar me deslocar para pegar um documento que meu pai precisava assinar. Então assim, hoje a moto é um instrumento de trabalho, né? Comparado o preço de um carro, o preço de uma moto, num país com renda per capita mais baixa, a tendência é de continuar esse crescimento exponencial do mercado de moto. Então o PAN acredita muito no mercado de moto e vai continuar apoiando e buscando ser um dos principais parceiros de todos os concessionários e lojas de moto no país. Você que está nos assistindo, o Banco Pan facilita isso para você. O financiamento de moto, uma parcelinha numa moto de entrada aí ficaria em torno de... Isso depende, porque hoje a precificação é pelo risco do cliente, né? Mas depende se tem entrada, se não tem entrada. Mas hoje tem alguns financiamentos de moto com parcela de 500, 600, 700 reais, que é inimaginável hoje para você financiar um carro. Olha que maravilha, o Banco Pan ajuda você a comprar uma moto e automaticamente já pode até ser contratado por uma empresa, que é fácil, instantâneo, né? Fez seu cadastro lá nas empresas de entrega, você já tem um trabalho. Então você que está aí sem trabalhar, procura o Banco Pan, procura uma agência de moto e já pode começar. Em breve teremos moto aqui também. Você pode vir na Lunocar comprar sua moto pelo Banco Pan. E acho que esse mercado, a gente tem no Brasil um mercado de moto. A gente tem 2 gigantes, que é a Honda e a Yamaha, mas a gente tem a entrada de grandes marcas de moto que não operavam no Brasil, que estão operando e que estão crescendo
bastante no mercado. Então, por exemplo, você tem hoje a Bajaj, você tem hoje a Shinerai, você tem hoje a Royal Enfield e outras que estão buscando no mercado do Brasil, estão enxergando no mercado do Brasil uma possibilidade e um potencial de crescimento muito forte. Bacana. Então você vê que o PAN ele atua em todas as áreas, ele facilitando, né, você adquirir seu veículo, né? E a Mobiauto, ela tem, além das ferramentas, ela tem qual o número que ela hoje pode oferecer com relação a quem tem interesse em estar adquirindo esse serviço, né? Parece que vai ter um feirão agora. Como é que funciona o feirão da Mobiauto? Nós temos 2 vezes por ano, nós temos o feirão Mobiauto, né? O primeiro foi em maio e o segundo vai ser em novembro, que é o mês da Black Friday, né? Então um mês onde a internet está bombando de ofertas, onde o fluxo e a audiência da internet cresce bastante, né? E nós vamos ter mais de 9.000 lojas anunciando no feirão Mobiauto, né? 9.000 lojas, mais de 9.000 lojas, com um estoque médio de 300.000 carros em todo o território nacional. Então, assim, nesse período, a Mobiauto aumenta drasticamente o investimento nas mídias digitais, aumenta também investimentos em TV, rádio e mídias impressas, para aumentar cada vez mais a audiência do site, né? Aumenta também o investimento em remarketing, né? Então, assim, em média, aumenta de 3 a 4 vezes a quantidade de leads que um parceiro Mobiauto, participante do feirão, ele recebe durante o mês, né? Num mês onde a internet está bombando, né? Que é o mês da Black Friday. Eu lembro do último ano, eu acho que ele foi o Mobiauto, o feirão Mobiauto passou na Globo, acho que o Luciano Huck. Isso. Se eu não me engano, era o Mumuzinho, que era o embaixador da Mobiauto. Hoje, esse ano, quem tá? Hoje é a Renata Fan. Renata Fan, que é repórter esportivo da Band, né? Da Band. A Renata Fan já tá com a Mob há uns 3 anos, né? E o Luciano Huck, hoje, ele também faz propaganda da Mob e é um grande parceiro do PAN. Então, assim, a visibilidade dessas pessoas são incríveis. Então, se você quer levar a sua loja a um outro patamar, participe do feirão Mobiauto aí. São 12 milhões de acessos normalmente, o que aumenta demais no período do feirão. Tem algumas outras atividades que acontecem dentro do feirão, que é a facilidade de crédito. Eu acho que tem um volume de crédito maior para os participantes. Quais são os benefícios que o feirão traz no geral para as lojas? Para as lojas que estão participando do feirão, são disponibilizados taxas especiais, né? Carência para vencimento da primeira parcela e uma política de crédito mais agressiva. Então, além de trazer clientes para a loja através da Mobiauto, a possibilidade de aprovação desse cliente nas lojas participantes do feirão, ela é maior. E isso resulta em venda. Em venda, que é o principal objetivo. Exatamente. Lá na ponta. Que é o nosso grande objetivo. E hoje, assim, se um lojista tiver interesse em participar do feirão, o procedimento seria? Contactar o seu operador, né? Que imediatamente ele gera todas as informações necessárias para esse lojista participar do feirão. Um lojista que não atua hoje com o Banco PAN, que eu acho que é um desperdício, ele pode estar participando do Mobiauto? Pode. E o procedimento seria, se ele não tem operador, ele entra em contato através de... Do mesmo jeito que um lojista que não tem Mobiauto, ele pode participar do Banco PAN. O que não tem Banco PAN também pode anunciar na Mobiauto. Aí já aproveita e faz o serviço completo, já pede correspondência bancária. Mas eu costumo dizer que Banco PAN e Mobiauto queijo com goiabada. Isso aí, completo. Café com leite, um não vive sem outro. Não vive sem outro. E tem resultados expressivos e dá uma diferença muito grande. Exatamente. Eu queria aproveitar essa oportunidade, que eu tenho amigos lojistas e eu acredito que o ramo automotivo tem mudado a mentalidade ao longo do tempo. Algumas pessoas mais antigas entende como se fosse gasto. Cara, eu vejo completamente como um investimento. E na ponta ali, como você falou, o resultado é venda e gera venda. E o investimento que é feito, ele nem se compara ao resultado que isso traz, né? Hoje você ainda tem, como você deve ter acesso direto a essas informações, existe muito lojista que entende que isso ainda é um gasto ou não? Ou já acabou essa mentalidade? Eu acho que a resistência a gente vai ter em todos os segmentos da sociedade, né? Mas o comércio eletrônico, né? As plataformas eletrônicas, elas já são uma realidade.
Eu acredito que essa resistência ferrenha talvez pode ter acontecido há 8, 7 anos atrás. De um tempo para cá, a resistência ela é mínima. O que a gente luta para conscientizar é o melhor aproveitamento da ferramenta. Essa ferramenta ela só traz resultado se ela é bem trabalhada, né? Você pode, o lead é o cliente entrando na sua loja. Se você não levanta para atender esse cliente, se você não vai mostrar os seus produtos para esse cliente, se você não for educado para esses clientes, se você não responder a pergunta desses clientes, esse cliente dá meia volta e vai embora. Então, assim, o lead é o cliente entrando dentro da sua loja. Se você não tratar bem esse cliente, se você não responder a tempo esse cliente, se você não responder corretamente aos questionamentos desse cliente e não gerar uma confiança nesse cliente, para esse cliente vir na sua loja, você pode receber 10 mil leads por mês que você não vai vender um carro. É um conjunto de... Então, assim, tão importante quanto anunciar é o treinamento da força de vendas. A Mobiauto tem, como eu falei antes, ela tem diversas ferramentas, né? Ela tem uma muito importante, que tem se destacado muito, que é a Universidade Mobiauto, né? Hoje a Mobiauto tem um curso EAD, de ensino à distância, que é nivelado ao curso superior, aquele curso de 2 anos, voltado à gestão do mercado automotivo, que informa traz várias informações e vários conhecimentos voltados somente para o mercado automotivo e com preços muito convidativos. Então, assim, qualificar a força de venda, qualificar o mercado de automóvel também é uma missão da Mobiauto. Você comentou dessa ferramenta, eu acho que a gente acabou esquecendo de mencionar que a Mobiauto também tem um sistema de distribuição de veículo. Distribuição não seria a palavra correta, mas onde você consegue localizar veículos à venda de outras lojas, como repasse, por exemplo. Isso, é o Passe Carros. Passe Carros, isso. O Passe Carros, se você é lojista e tem algum veículo que você não esteja conseguindo vender na sua loja através dos classificados normais ou através dos anúncios normais, e se você quiser repassar esse veículo para outro lojista, você consegue anunciar esse veículo no Passe Carros. Às vezes, por exemplo, você tem lojas que trabalham com um perfil de carro e não trabalham com outro perfil de carro, mas o carro entrou numa negociação e você não quer vender esse seu carro no seu salão. Você pode anunciar no Passe Carros. Esse carro ele vai ser visto por todo lojista que é anunciante Mobiauto, né? Além disso, no Passe Carros também são comercializados carros descontinuados de locadora e carros apreendidos do Banco Pan. Então, assim, o Passe Carros é uma baita ferramenta para o lojista buscar veículos para colocar em venda na sua loja. Então, ou seja, você tem um estoque. E o Passe Carros tem quantos carros? Tem esse número de quantos carros tem publicados no Passe Carros hoje, uma média? Porque ela varia nível muito, nacional, depende da época. Deixa eu ver se eu consigo. Uma média. São mais de 3 mil veículos, certamente. O dado aqui, em média, 5 mil veículos. 5 mil veículos que você tem no estoque sem precisar ter dentro da sua loja. Que você consegue buscar esse carro para comercializar e comprar e colocar na sua loja. Às vezes você vai estar comprando de um outro lojista, às vezes você vai estar comprando de uma locadora, ou às vezes você vai estar comprando um carro de entrega amigável do Banco Pan. Não, isso é bacana porque a gente também tem chegou um cliente na sua loja, não tem um modelo que você tá ali naquele estoque, você vai ter uma ferramenta ali que pode te proporcionar essa venda ali e acaba aumentando não só a venda como a receita dentro da sua loja. O grande objetivo da Mobiauto é trazer para o mercado automotivo ferramentas que você consiga, dentro desse universo, administrar e trazer facilidades para o seu negócio crescer, né? Então você vê que a Mobiauto ela atua em diversas fases, em diversos processos dentro de uma loja de automóvel. Hoje o feirão da Mobiauto ele tem 4 meios de você participar, ou são 3, 4 planos? Tem você tem um plano, são 4 planos. São 4 planos, né? Tá? Você tem um plano que é só mídia, né? Sem kits físicos como camiseta, bola,
E depois você tem outros planos que vai se dividindo. Aí um ganha mais bola, outro ganha mais camiseta, e aí são diversos, são 4 opções que cabe no bolso e no tamanho de cada loja. Então você não depende de ter uma loja com 100 carros de estoque, 10. É interessante você participar. Exatamente. E tem um plano de acordo ali para cada estrutura operacional dentro da sua loja, e eu acho isso muito interessante. Eu, como sempre participo, eu vou lá, já pego o meu kit, meus vendedores já ficam com a camisa do PAN, todo mundo padrãozinho, então não tem esse problema. É bonita. Inclusive essa camisa aí, eu peguei até uma ideia deles lá, porque atrás, se você puder mostrar aqui, pode virar, ela contempla a marca de todos os carros. Então, se você é uma loja multimarcas, as pessoas identificam de acordo com a marca que ela gosta. Cara, essa ideia é brilhante. Um trabalho muito bem feito pela nossa diretora de marketing, Jaque. Jaque, parabéns. Um abraço para você, parabéns. Parabéns de verdade, que realmente é um diferencial. Pode parecer simples, mas é um diferencial muito grande para quem entende e consegue enxergar esse tipo de trabalho aí. Ela ficou muito bonita mesmo. Ficou linda. Como que o Banco Pan hoje, hoje também existe uma transição ali em teste, vou dizer assim, que já está sendo até bem avançada. Como é que o Banco Pan hoje enxerga os novos veículos elétricos e... Fugiu a palavra aqui agora. Híbridos, que está assim, existe a implantação desse tipo de veículo. Como que o banco tem enxergado essa migração aí de automóveis? Eu ainda não tenho uma posição definitiva ou assertiva do nosso planejamento. Até porque em teste, da área de inteligência, da área de inteligência comercial do PAN. Eu acho que ainda é uma novidade, né? Que já está se tornando uma realidade, e que a gente tem que entender quais vão ser os caminhos percorridos, a tomar. Então a gente ainda está avaliando. Eu ainda não posso, a gente ainda não tem uma posição do que é. Mas a gente acredita, né, que veio para ficar, e que novas marcas estão surgindo e que é uma nova realidade. Uma nova realidade. Agora, qual o impacto disso? Se veio para ficar, se não veio para ficar, se vai durar muito, valor de revenda desse veículo lá na frente, eu acho que importa muito, porque a gente está falando de um bem que eu financio hoje, avaliando esse bem hoje. Mas qual vai ser o valor desse veículo no futuro? E são valores fora da realidade comercial aplicada dentro do nível Brasil. No que tange a busca e apreensão, eu dependo muito de qual vai ser o valor desse bem lá no futuro. Então, assim, a gente ainda não pode definir se é um bom negócio, se não é um bom negócio, fazer uma compra ou fazer um financiamento. A gente está acompanhando e entendendo esse mercado para poder ter uma definição lá. Eu acho que é algo que vai levar um tempo, né? Esse processo de migração ali, não só de banco, como agência, teve mudanças ao longo desse tempo aí. Eu não sou tão antigo no ramo dos automóveis, mas eu ouço muitas coisas. Por exemplo, eu ouvi essa terça-feira que existe um período que o banco parcelava o carro apenas em 3 vezes, que foi na mudança de governo da presidência, acho que foi Fernando Henrique, não foi isso? Foi como? Você participou desse período? É um pouco mais... antigo, mais antigo, porque tinham pessoas ali. Eu escutei meu pai falar sobre isso. Eu só ouvi pessoas que teve limitações de prazo por uma questão de política monetária, política de restrição de crédito e tal, em algum determinado momento. A gente já teve também momentos de maior expansão. A gente já teve momentos onde era comum ter 60 vezes, 72 vezes. Hoje, o prazo médio de financiamento de veículo no Brasil roda em torno de 40 meses. Muito poucos contratos feitos em 60 meses. Reduziu, né? A maioria em 24, 36 e 48. Quando a gente já teve períodos de até... a gente está falando aí, talvez no primeiro governo Lula, onde a gente chegou até 72 meses de financiamento, e o mercado ele vai se adequando à realidade, a realidade de financiamento, né, de funding dos bancos, de inadimplência e principalmente no caso de veículo, tem uma curva de desvalorização do bem, quanto tempo esse bem vai durar, tal, que são feitos estudos
para definir qual vai ser o prazo ofertado. Tem que ser bom para os dois lados, né? Então, assim, eu enxergo isso aí porque o financiamento automotivo, ele acaba estando ligado diretamente à questão econômica, social e política também, né? Acho que é o que afeta diretamente, muito sensível, né? Ao humor da economia, né? Como a economia está andando, né? Porque aí caracteriza, ninguém quer investir em alguma coisa que não vai ter retorno daquilo dali ou gerar prejuízo. Uma coisa que eu observei também que não está relacionado à questão do Banco Pan são as bolhas, né? Exemplo, o Banco Pan, ela tem as linhas de financiamento dela e assim, é interessante que não tem como você manter um padrão de financiamento no ramo automotivo constantemente. Aí acho que se divide um período para moto, para crédito pessoal, para a pessoa se organizar, investir no seu próprio negócio, depois ter o seu bem. Funciona dessa mesma forma? Eu acho que como todo negócio, né, e como tudo na vida, o nosso diretor Wilson, ele fala muito essa frase, né? Na natureza não é o mais forte nem mais o inteligente que sobrevive e sobressai, mas o que se adapta melhor a mudanças. E o banco tem que estar olhando todo dia, todo o comportamento, todas as variáveis para poder estar se adaptando às mudanças. E eu acho que os bancos vêm se adaptando, né? Você citou aí, a gente trabalhava no modelo físico de agências, hoje a quantidade de agências físicas no Brasil, ela diminuiu muito, né? Hoje o banco digital é uma realidade, até os bancões que antes eram totalmente físicos tiveram que buscar um caminho. Hoje, por exemplo, o BTG hoje, que é o proprietário do Banco Pan, está tendo um crescimento fenomenal na parte de banking, né, na parte de conta, sem uma agência bancária. Física, né? Ele é totalmente digital. Então teve uma mudança, né, de dinâmica no mercado bancário, como em todo o mercado, né, teve uma mudança de dinâmica em que você tem que se adaptar, né? E você, em relação a políticas de crédito, em relação a linhas de crédito, você tem que se adaptar, porque o banco empresta para receber, né? Então, se você começa a não receber numa determinada linha de crédito, num determinado tipo de empréstimo, prazo, você tem que adequar para você poder continuar e poder continuar até contribuindo para o crescimento do mercado. Isso a gente fala mais uma vez como aquele assim, utilizar o crédito com responsabilidade, né? É interessante que para que mantenha, para que tenha quando você precisar de uma emergência ou qualquer outra finalidade, às vezes de abrir uma empresa, como que você vai construir uma empresa automotiva, né, vamos falar de transporte executivo, sem ter linha de crédito no banco? Então é importante que as pessoas tenham essa conscientização de que os bancos, eles precisam tomar cuidado, mas de alguma forma eles estão dispostos ali a investir na infraestrutura ali comercial, né, e que as pessoas possam usar isso com sabedoria, com inteligência, né? Então, se pudesse dar um recado para quem hoje não é cliente PAN, que acho que é muito difícil também, né, que é um dos principais bancos hoje em atividade no mercado, e deixar sua mensagem também com relação à mentalidade, né, com relação a crédito, o que você poderia trazer para as pessoas que estão nos ouvindo agora? O que eu posso colocar é que quem não conhece o PAN ainda, experimente, entre em nossas plataformas, né? Seja ela o aplicativo, seja ela o site do Banco Pan ou do BTG, que é o proprietário do Banco Pan. Nós trabalhamos arduamente para o cliente ter uma jornada muito amigável e a mais simples possível, porque hoje o que o cliente quer é agilidade, né? Flexibilidade, mas sempre buscando ofertar o crédito responsável para aquele cliente, né, para não ter solavancos na economia. E em relação a uma mensagem que eu possa passar para vocês, que eu sempre acredito muito no diferencial que a pessoa pode fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor. Às vezes a gente fica procurando ter atitudes que impactam um grande número de pessoas, atitudes que impactam várias pessoas, e a gente esquece que muitas das vezes uma pequena atitude
próximo a você, uma pequena atitude com as pessoas que estão próximas a você, vai mudar aquele mundo ali. Então, se a gente conseguir com essas pequenas atitudes, indo mudando pequenos mundos, eu acho que a gente consegue mudar o mundo como um todo. Uma consistência ali no resultado bem progressivo, né? Mude pelo menos quem está do seu lado, certo? Filipão, é bem comum a gente ter um bate-bola aqui, né? De bate-papo rápido. Opa! E aí eu acho que seria. Surpresa agora. Isso aí é a novidade, a cerejinha do bolo, né? Não, fica à vontade, se quiser abordar mais algum assunto também, fica à vontade. Mas acho que foi bem legal, foi bem construtivo. Não, bacana aí. Muito feliz. E é o primeiro podcast que eu participo. Caramba, né? Que honra, hein, cara? Começou aqui, eu já. Eu tava achando. Você é um mestre, né? Conseguiu me deixar bastante à vontade. Eu acho que isso é super importante, até pra gente poder extrair o máximo de. Você sabe, né? Você já tá bastante experiente aí. Não, eu tô começando também agora e assim, a gente faz aqui com muita humildade e seriedade. Eu comentei um pouquinho antes ali, e eu acho que eu nunca comentei isso aqui. O podcast da gente, ele tem um único objetivo, é trazer informação construtiva. A gente nunca vai expor ninguém aqui ao ridículo, nunca vai expor, causar nenhum dano, se não trazer para a sociedade possibilidades. Eu acho que, cara, tem muita gente, não só no ramo automotivo, que o Banco Pan pode oferecer crédito, mas está abrindo um negócio que vai começar um negócio, vai comprar um carro. Então eu viso muito isso. Não é o que eu preciso, é o que eu posso construir de valor para que as pessoas entendam que existe um caminho, né? E eu acredito muito que o Banco Pan ele se aproximou de pessoas que hoje tem esse interesse em estar desenvolvendo, como foi uma fala sua, né? Aquilo como você é meu pessoal, mas eu vou usar esse crédito que o banco me oferece como se fosse algo responsável para desenvolver meu trabalho, para me dar estrutura e ferramentas para que eu possa vencer e mudar o mundo, que é o objetivo de fato da gente aqui. Não espere nada disso. Se em algum momento pega algum corte às vezes e fala assim, pô, esse cara aqui falou essa besteira aqui. Não, a nossa intenção de fato é construir valores. Eu falo muito aqui, esse podcast está em São Gonçalo, eu vejo São Gonçalo como um lugar muito próspero. Também entendo que existe um preconceito, eu acredito, não sei se pela parte do banco, mas onde existe inadimplência não existe crédito. Então, se você tem uma região que não atende a expectativa do banco, o banco não tem interesse em trabalhar. Então, quanto mais essa mentalidade eu puder implementar, né, como um todo, eu acredito que eu vou fazer isso. Não faço isso com interesse pessoal, mas de uma maneira assim de agregar, né, algum valor onde eu vivo, nas pessoas que eu convivo, né, e no local. Espere sempre isso da gente. E que não é o caso, né? A gente tem aprovado bastante crédito aqui. Não é o caso, claro que... mas crédito hoje é estatística, né? Então você consegue ter políticas e modelos de crédito baseado em estatística, levando em consideração vários perfis, que é o que proporciona a você definir crédito em 2, 3 segundos, como a gente define. A gente não consegue mais analisar o crédito individualmente, né? A gente analisa o crédito através de perfis, de comportamentos e de estatísticas, né? Então, eu acho que isso traz muita segurança para a operação e a agilidade que o mercado precisa. Bacana. E o nosso bate-pronto aqui vai funcionar assim de forma. Vou falar uma palavra e você que tiver em mente, você vai... Isso nos grandes negócios de entrevista, Marília Gabriela. Ela tem isso aí, é bem comum mesmo. Nunca, cara. Disso. Então essa é a primeira vez e você tem que estar sempre preparado. Não, é bem tranquilo, fica à vontade. Então vamos lá. Família. Tudo na minha vida. Tudo. Uma pessoa em especial. Minha mãe. Sua mãe? Agora eu que fiquei... Vamos lá, um sonho. Um sonho, eu acho que acho que um sonho eu já realizei, que é montar uma família, e graças a Deus eu tenho muito orgulho da minha família. Mas eu tenho um sonho especial, que é o Brasil conseguir trilhar um caminho de prosperidade, e principalmente para a gente que é do Rio de Janeiro, esse estado conseguir ser um lugar mais tranquilo de se viver. Eu acho que a gente está precisando, com tudo que a gente viveu
de problemas de política, problemas de violência. Eu tenho um sonho ainda, eu ainda não desisti do Rio de Janeiro, né? Eu tenho um sonho desse estado conseguir dar a volta por cima e ser um lugar tranquilo e agradável, seguro para se viver. E um hobby? Cara, meu hobby é assistir documentário e ler livro. Documentário e ler livro. Documentário e ler livro. Então, interessante. Um lugar? Um lugar, a minha casa. Sua casa? O que você gostaria de ter feito que você não teve oportunidade de fazer? O que eu gostaria de ter feito que eu não tive oportunidade de fazer? Quando eu tive uma primeira oportunidade de virar gestor, eu estava no Safra, fui para o Unibanco, e eu fui morar no Maranhão, né? A oportunidade que tinha era para lá. E meu pai me falou uma coisa que está marcada comigo até hoje: você tem que se arrepender do que você faz e não do que você não faz. Então, assim, tudo que eu pensei bastante, eu tomei atitude e fiz. Então, assim, eu não tenho nada que eu me arrependi de não ter feito, tá? Mas se eu tivesse a oportunidade de um sonho, era poder ter convivido um pouco mais com a minha mãe, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Então esse o meu grande sonho era poder ter convivido mais com ela. Legal. Um ideal de vida? O ideal de vida, eu acho que é poder criar meus filhos, né, dentro de uma ética de saúde, né, e poder, eu acho que ser orgulho dos meus filhos por tudo que eu fiz e por tudo que eu faço, por tudo que eu tento passar para eles. Uma mensagem para a humanidade. Uma mensagem para a humanidade. Eu acho que fica essa mensagem que eu falei antes, que é uma questão que eu levo muito para mim, que na natureza não é o mais forte nem o mais inteligente, mas o que se adapta à mudança. O mundo está mudando. O mundo está mudando tanto que a gente não vai mais ouvir falar num ditado que a gente sempre escutou falar. A gente sempre falou que foguete não dá ré. E o mundo mudou tanto que hoje o Elon Musk conseguiu dar ré num foguete. É isso aí. Né? Tem então, que mudar o jargão. Mudar. Então, assim, o mundo muda. Não seja resistente. Não seja o resistente. Não seja a força que vai limitar o seu próprio crescimento, a sua própria evolução. Então mude, porque a única coisa certa nessa vida é a mudança. Princípio. Seja ético. Ético. Defina ético. Ético. Segundo o que você... Ético é você fazer... Eu escutei num podcast essa definição. É você fazer em público, né, o que você faz no privado. Você poder fazer em público o que você faz no privado. Quando você está em público agindo de forma diferente do que você age no privado, eu acho que aí você não é ético. Então seja você, seja ético para você poder fazer tudo que você faz no privado, você fazer em público. Que isso, hein? Cara, então chegamos ao fim de mais um episódio da LunoCast. Esse aqui é o Felipe Machado, gerente comercial do Banco Pan. Felipe, quanto conteúdo, quanto assunto que para mim, assim, especial, foi muito importante. Deixa uma mensagem agora aí para as pessoas que te ouviram e, assim, cara, eu só tenho que te agradecer mesmo. Foi muito construtivo mesmo. Eu acho que não só para mim, para muitas pessoas que precisam de ter essa informação, né, de como ter acesso não só ao Banco Pan, a Mob Alto, pessoas que podem ter oportunidade de conseguir um emprego através de um financiamento de moto, aquelas pessoas que procuram ter um financiamento automotivo. Então esse complemento aí, essa gama de informação, eu acho que enriquece muito o nosso podcast e eu sou muito grato pela sua presença, por você estar junto com a gente aí, e eu só tenho a agradecer mesmo. Ô Bruno, eu que agradeço a oportunidade, volto mais uma vez a valorizar, né, a tua atitude, né, de estar fazendo bate-papos aqui para construir e crescer e qualificar o mercado automotivo, né, e queria muito agradecer aos ensinamentos que eu tive aqui, as trocas que eu tive aqui,
E só desejo muito sucesso para você, sucesso para os seus telespectadores e vamos fazer do Rio de Janeiro um lugar maravilhoso para se viver, como já dizia o estado, a cidade maravilhosa. Eu acho que o carioca merece isso. Eu acredito também. Então é isso. Estamos chegando mais um fim de episódio da LunoCast. Mais uma vez aqui com o Felipe Machado, gerente comercial. E quem sabe o próximo capítulo você não pode estar aqui. Comenta, compartilha e divulga essa informação aí para todo mundo. Um abraço. Um abraço. É foto, né?